Vamos dar início à nossa sessão. Mais uma vez nos reunimos em torno dos ensinamentos de Jesus e cada um de nós viemos aqui também buscar o alimento para o nosso espírito. Vamos fechar os nossos olhos em comunhão com Deus, com Jesus e com todos os trabalhadores, as equipes que cuidam e zelam de todas as atividades aqui da nossa casa. O anjo guardião também de cada um de nós. Vamos também neste momento lembrar do nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos e também o nosso ambiente de trabalho. Lembramos também dos irmãos que aqui hoje não puderam comparecer. Lembramos dos que estão enfermos, em casa, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nas casas de apoio e também os nossos irmãos que se encontram abandonados, para que todos eles também possam receber todo o auxílio, toda a medicação necessária, a medicação para o espírito. Lembramos dos nossos irmãos que sofrem com a guerra, com a violência, com a intolerância, para que todos eles também sejam assistidos. Lembramos dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde todos estão vivos e atuantes. E vamos também lembrando de cada um deles, mantendo também essa nossa união com cada um desses nossos entes queridos, através da prece e da oração de cada um de nós. Neste momento, façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda perseguição e toda a perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos o nosso irmão e companheiro de jornada, Frederico Cardoso, ele que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados, bem como aos companheiros no endereço eletrônico radionovaluz.org. Sejamos todos bem-vindos. Que a espiritualidade nos cubra de bênçãos e nos estimule à boa reflexão que aqui viemos buscar esta noite. A tratar, mais uma vez, dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especialmente o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós iremos trazer para a oportunidade de hoje, não verdades, porque ainda estamos distantes da possibilidade de dizer algo que seja absoluto, mas com o maior carinho, e espero que sob a inspiração da espiritualidade, trazer as reflexões que nós julgamos oportunas para o aprendizado de cada um de nós e para a melhor compreensão desta doutrina que nós abraçamos. Quando nós falamos do capítulo 12, quando procuramos tratar de uma maneira aprofundada e espiritual sobre a temática do inimigo, nós espíritas precisaríamos começar a nossa reflexão perguntando com sinceridade e profundidade
quem é verdadeiramente o nosso inimigo? Segundo a doutrina do Mestre Jesus e o seu evangelho testemunhado, e a própria doutrina espírita, com os seus conceitos e fundamentos, quem é o nosso verdadeiro inimigo? Quem realmente nos afasta da felicidade a que estamos destinados? Nós já nos fizemos essa pergunta? Diante de uma colocação como esta, é muito comum que nesse contexto, e principalmente dentro de uma casa espírita, nós tenhamos a clareza e a boa vontade de dizer que nós provavelmente sejamos os nossos mais importantes e significativos inimigos. Nós somos aqueles que verdadeiramente nos fazemos afastar do destino de felicidade plena a que estamos fadados. Nós reconhecemos essa condição nossa de autores da nossa própria história, do nosso próprio destino. Porém, o que nós visualizamos na prática, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações de trabalho, dentro dos nossos lares, nas relações políticas, econômicas, sejam elas quais forem, nós adoramos colocar este peso e essa responsabilidade sobre terceiros. Que sejam espíritos obsessores, que seja o colega que não auxilia, que seja o companheiro do lar que não dá a devida contribuição, e assim nós acabamos nos justificando com a nossa raiva, com a nossa tristeza, com a nossa insatisfação pelo estado atual em que existimos. E é nessa mudança de hábito que nós gostaríamos de agir essa noite, no sentido de que aquilo que nós escolhemos dizer num contexto favorável, como é este aqui da reflexão desta noite dentro da casa espírita, possa fazer parte do nosso hábito diário, na nossa existência, nas nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Que isso se realize, se concretize em nossas vidas, de forma a efetivamente assumirmos a responsabilidade pelo nosso destino, pela nossa felicidade, pelo nosso trabalho em prol da nossa própria evolução moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, a lição inicial trata do tema retribuir o mal com o bem. E a leitura, que é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, ela é a seguinte: ouvistes, dizia Jesus, o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Quem disse isso, segundo o Evangelho de Mateus, é Jesus. E em Jesus, não só nesta passagem, mas em muitas outras, do seu testemunho vivo, da vontade de Deus,
ele faz um convite para que nós façamos uma ampliação do conceito de próximo. Quem aqui se lembrar neste instante da parábola do samaritano, irá reconhecer que Jesus, complementando a passagem que agora nós lemos, faz uma observação ao doutor da lei de que o próximo é aquele a quem nós desejarmos reconhecer como próximo. O próximo não é um conceito absoluto, porque depende da compreensão, da possibilidade que cada coração tem de ampliar a sua possibilidade de atuação, com o seu amor, com o seu reconhecimento, com a sua bondade. Portanto, quando ele diz nessa lição da noite que os antigos diziam que se deveria amar ao próximo, para Jesus não precisaria explicar mais nada. Porque para Jesus, o próximo é aquele que a oportunidade que a vontade divina nos coloca à nossa volta, seja ele. Se nós passarmos pela rua e tiver alguém de costas, sentado, e que nem ao menos perceba a nossa presença, com certeza para o coração e a compreensão de Jesus, ele é o próximo. Talvez não seja para nós, mas para Jesus, ele é o próximo. Conviria muito bem a nós lermos, ao final desta noite, novamente a parábola do bom samaritano, para que isso fique muito bem gravado na nossa compreensão. Mas aqui Jesus quer explicar, porque nós demandamos uma explicação. Nós somos reticentes e temos muita vontade de que nos preencham com muitos argumentos aquilo que nós não queremos enfrentar, que é o convite de Jesus para amar indistintamente. A universalidade do amor é o nosso destino final, enquanto espíritos plenos, felizes, perfeitos. Mas diz ele, enquanto tens inimigos na sua própria compreensão, por favor, ame esses inimigos, faça o bem àqueles que você diz que te odeiam. E se eles te perseguem, te caluniam, ore por ele. Eu lhes pergunto, quem que sobra de inimigo depois de nós colocarmos em prática a lição de Jesus? Depois que nós estivermos fazendo isso com todos aqueles que nós assim rotulamos, o que sobra de inimigo para nós? Só vai restar o próximo. E como bom samaritano, nós teremos então vivenciado e não só compreendido no aspecto lógico, racional, teórico, a lição de Jesus. Por isso o primeiro mandamento não fala amar o próximo e os inimigos. Basta falar que amar o próximo. O problema é que nós ainda somos muito restritivos em relação a quem nós designamos como próximo na nossa vida. 99% de adversário, concorrente, inimigo e 1% de mais ou menos próximo. Quase que não escapa pai e mãe. Tem uma outra colocação nessa lição, e nós temos nos proposto fazer uma reflexão pontuada sobre itens específicos da lição que nos é apresentada pelo Evangelho, justamente para, de alguma forma, valorizar mais a mensagem do Evangelho, porque nela já há reflexão bastante para séculos de nós espíritas. E aí tem uma passagem ali interessante para chamar a nossa atenção, em que Jesus diz assim: a fim de serdes filhos do vosso Pai. Mas peraí.
o espírita atento, ao ler essa mensagem, ele repete: peraí, a fim de serdes, eu ainda não sou filho do Pai? Como assim? Nós precisamos muito meditar ainda sobre o Evangelho e as lições de Jesus, para conseguir compreender o que verdadeiramente vale a pena descobrir da mensagem de Jesus. Ela é muito mais interna do que nós possamos imaginar. Nós somos filhos de Deus, mas se nós formos ter um pouquinho mais de cuidado e carinho na nossa leitura, na nossa reflexão, nós iremos dizer que mais é Deus que é nosso Pai. Deus, sim, é nosso Pai. Mas nós, para dizermos que somos filhos de Deus, precisamos nos conectar com o seu propósito, nos ajustar, alinhar, equilibrar, harmonizar com a sua lei, que é a sua vontade. E é por isso que nós fomos criados simples, ignorantes e imperfeitos, porém perfectíveis, ou seja, aptos, com o potencial de alcançarmos a perfeição. É nesse sentido que Jesus deixou ali uma brecha para aquela humanidade que à época não estava pronta para compreensões mais abstratas e profundas, mas essa semente está lançada e hoje a doutrina espírita nos permite compreender com clareza o que Jesus quis semear de maneira muito discreta na sua colocação. Nós precisamos nos fazer dignos de nos chamarmos filhos de Deus, porque Ele é nosso Pai, mas espera de nós uma planificação dessa relação pelo nosso lado. A ponte do lado de lá, ela está pronta desde o princípio dos tempos. A nossa ponte, nós é que iremos construir. Outra questão é que nós ficamos em dúvida quando fazemos essa reflexão a respeito de Deus Pai e nós, filhos talvez. Qual é o referencial que parece que Jesus, como Filho de Deus? E aí, no sentido pleno, Jesus, Cristo, Filho de Deus, porque Ele realizou esse trabalho de construir a ponte, de justificar essa relação de paternidade. Mas enfim, é Ele que nos diz alguns detalhes para que nós compreendamos melhor o que significa, e está totalmente alinhado com a mensagem que até aqui nós encontramos na nossa reflexão. Segundo Jesus, o Pai que está nos céus é aquele que faz brilhar o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Se para ser filho de Deus, conectar com Deus, nós tivermos que nos alinharmos com a sua vontade, com a sua grandeza, com a perfeição a que Ele nos convida e a qual nós seremos ou sejamos aptos a conquistar, nós precisaremos deitar todo o nosso amor sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E mais uma vez Jesus nos coloca numa cilada espiritual, moral e profunda. Não temos a possibilidade de nos esquivarmos com desculpas sobre a injustiça do fulano, o colega, o companheiro de jornada, ou a sua maldade. Porque se queremos ser filhos, façamos como Ele, o Pai, que deita o que há de melhor, toda a sua providência, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Mais uma vez fica para nós a impossibilidade de nos esquivarmos sobre qualquer argumento da necessidade
de amarmos a todos, o próximo e o inimigo, enquanto ainda assim achamos que convém a nós rotular determinados colegas que nos apresentam a dificuldade, que funciona meramente como um espelho. Porque, como nós vimos no início da nossa reflexão, os nossos verdadeiros adversários somos nós mesmos e as nossas limitações, as nossas reservas, as nossas fraquezas espirituais, ainda não enfrentadas a ponto de as desfazermos ou sanarmos. Para seguir com a nossa reflexão, eu gostaria de trazer uma fábula de Esopo. Para aqueles que não têm o costume, fábulas são pequenas histórias que, via de regra, utilizam-se de animais ou outros seres da natureza para trazer algumas lições morais simples, porém profundas, dando a esses seres da natureza características meio humanas, de falarem, de pensarem, de errarem, de acertarem, de fazer bons e maus julgamentos. E Esopo teria nascido por volta do século VII a.C., 620 anos, mais especificamente, antes de Cristo. Teria vivido 56 anos, era um escravo, e ele é considerado o pai desse gênero literário, que se chama fábula. Deixou para nós de presente inúmeras delas que foram passadas oralmente e de maneira tradicional, pela tradição, pelas culturas, até chegar aos dias de hoje, com algumas modificações, é claro, mas mantendo a sua essência. Em especial hoje, nós iremos ler a fábula O Leão e o Rato. Ela é pequenininha e diz assim: um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, pegou o rato. Já estava para devorá-lo quando o rato pediu-lhe para deixá-lo ir embora. Se me poupares, disse o rato, te serei muito útil. O leão, rindo e achando aquilo muito engraçado, soltou o rato. Tempos depois, o leão foi salvo pelo rato agradecido. Ele fora capturado por caçadores que o amarraram a uma árvore. O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. E então disse assim ao leão: naquele dia, zombaste de mim porque não esperavas que eu mostrasse minha gratidão. Aprende então que entre os ratos também se encontra o reconhecimento. Quando a sorte muda, os mais fortes têm necessidade dos mais fracos. Essa é a lição apresentada pela própria fábula, que tem essa característica de já terminar com a sua própria lição moral, sem que deixe vaga a percepção de cada leitor. Então nós vamos repetir: quando a sorte muda, os mais fortes têm necessidade dos mais fracos. Fica gravada essa mensagem simbólica para nós, essa ilustração do leão, do rato, a grandeza de um, a fraqueza do outro, e a vileza que nós costumamos a vincular ao rato. E aí nós vamos fazer um reforço da lição que a doutrina espírita nos dá, e especialmente a lição desta noite, trazida também de uma maneira tão simples, até meio infantil, dessa fábula. É que toda a doutrina de Jesus e também a doutrina espírita propõe uma ampliação do conceito de próximo. Um conceito de próximo que merece a nossa misericórdia, que merece o nosso amor, que merece a nossa atenção, a nossa indulgência, a nossa paciência, a nossa caridade. Essa ampliação ela está proposta na fábula e ela é o cerne de toda a doutrina de Jesus e, em consequência, a doutrina espírita.
Outra questão que nós tratamos aqui e que a doutrina espírita nos convida, e a fábula também, é de que nós possamos encontrar um adversário segundo os nossos parâmetros e convertê-lo para o rótulo de amigo, de companheiro, alguém benquisto, alguém que está participando da nossa lista de companheiros amáveis. E quando Leão utilizou ali da sua compaixão naquele momento, mesmo que de uma maneira abusada e debochada da fraqueza do rato, ele assim o fez. Ele pôde construir uma ponte para que aquele dito então adversário, passasse para a lista dos amigos, do próximo. E isso teve um sentido mais no futuro para ele, bastante significativo. Porque num determinado momento, do lado de lá, havia alguém que também o havia colocado na lista do amigo. E assim nós iremos ampliando, universalizando essa relação. E é isso que nós precisamos fazer como indivíduo e como sociedade. Evitar discriminações, preconceitos, julgamentos de ordem religiosa, étnica, econômica, cultural, física. E aqui nós parabenizamos essa casa, porque em todas as preces que nós ouvimos, pode passar despercebido para algum de nós às vezes, é colocada essa questão pelo Paulo. Que a espiritualidade nos assista e retire de nós, enquanto humanidade terrestre, essa pecha da discriminação, do atrito, do conflito, seja por quaisquer justificativas que forem. Coloquemos a lição de Jesus no sentido de convertermos qualquer pretenso adversário à condição de amigo, porque nós seremos os principais beneficiários disso, individual e coletivamente. Outra questão que a doutrina aborda, Jesus aborda, e a fábula na sua simplicidade também aborda, é a questão de que a sorte muda. Para o espírita, o que significa dizer que a sorte muda? Basicamente, nós temos um conceito, um princípio, que não pode ser esquecido por nós em qualquer reflexão sobre qualquer lição, de que é a reencarnação. Nós hoje estamos numa condição, amanhã, e poderíamos dizer que amanhã mesmo, ou a sair desta porta, mas não sejamos tão rigorosos e imediatistas, mas em alguma reencarnação nós poderemos estar numa sorte bem diferente da de hoje. E exercitar a complacência em nós é criar amigos na eternidade. E provavelmente seja na erraticidade, lá no plano espiritual, nos intervalos entre as nossas reencarnações, que nós poderemos ser recebidos de braços abertos por os companheiros que nós aqui construímos, ou também numa outra encarnação, quando estivermos ao nosso lado, alguém que vibra de maneira empática para conosco, em razão desta mesma colocação nossa nessa vida. Tenhamos a clara compreensão de que a sorte muda, a nossa condição muda, o nosso corpo muda, o contexto, as condições em que nós existimos mudam, e nós gostaríamos de encontrar nas nossas próximas rodadas um amigo. Façamos amigos, deixamos de encontrar, ver, rotular muitos inimigos, porque a lição desta noite não é sobre inimigo. A lição desta noite, ela vem da parábola do samaritano e ela se fecha na lição de Jesus desta noite para dizer para nós que só existe o próximo. Nós é que temos que fazer essa escolha. Que o nosso anjo da guarda, os mentores desta casa e o próprio Jesus nos auxiliem, nos dê forças para que nós possamos realizar em nós esse propósito sublime. Que assim seja.
Nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família,